E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje eu separei os 3 casos mais notórios de endogamia da história. Quer saber qual é? Fica ligado então depois da vinheta que a gente volta já já. Eu separei para vocês 3 casos de endogamia da história das dinastias, porque isso era muito comum no passado. E por que as pessoas não tinham nada contra, ou eles permitiam esse tipo de casamento aí consanguíneo? Porque eles não queriam dividir o seu poder. Então, nós tínhamos muito casamento entre filhos aí, tios, sobrinhos, né, parentes mesmo, muito próximos de primeiro grau, porque aquilo fazia parte de um reinado, de um condado, de uma dinastia, e a gente não deveria ou não poderia dividir a nossa herança com um outro parentesco, né, com um outro sobrenome. E para manter as riquezas e para manter o poder, eles ficavam casando entre eles, e isso trouxe consequências graves. O primeiro exemplo que a gente tem, então, aqui de casamento consanguíneo que foi extremamente fatídico, né, na história, uma história aí muito conhecida por todas, começa lá no Egito Antigo, quando a gente fala do imperador Tutankhamon. Quem nunca ouviu falar de Tutankhamon? Né? Então, quando a gente estuda história, nós estudamos os faraós. E o caso de Tutankhamon, vou colocar uma foto aí dele para vocês verem, não é um caso diferente disso que nós estamos falando. Porque o faraó Tutankhamon, então, Tutankhamon, né, acho que é a forma mais correta de se pronunciar, ele viveu no período de 1342 a 1325 antes de Cristo, tá? Nós sabemos, então, que, analisando a história de Tutankhamon, que ele sofria de várias deformidades porque ele era filho de um casamento consanguíneo. Tutankhamon, então, ele tinha o pai e a mãe irmãos. O pai e a mãe de Tutankhamon eram irmãos de sangue de primeiro grau. E por isso ele teve várias consequências relacionadas a esse casamento, né? Ele é fruto de um casamento consanguíneo que expôs muitos genes raros e alguns tipos de genes que acabaram causando condições nele, como, por exemplo, ficou bem conhecido e bem famoso, o pé necrosado. Então, quando a gente investiga na história, a gente vê ali que ele andava torto, ele mal conseguia andar, na verdade, né? Ele nem de carruagem não andava, porque ele tinha uma necrose no pé esquerdo. Ele tinha um tecido morto no pé esquerdo e ele precisava se ajudar sempre com uma bengala. Existem registros mostrando que os arqueólogos encontraram mais de 100 bengalas próximas ao túmulo de Tutankhamon. E através de estudos moleculares de tomografia computadorizada foi possível perceber que Tutankhamon tinha problemas ósseos, ele tinha ossos muito frágeis e tinha um sistema imunológico debilitado. Ele morreu aos 18 anos de idade, de causas naturais. Outro exemplo que a gente jamais poderia deixar de citar aqui, de consanguinidade, está relacionado à dinastia espanhola, uma dinastia que foi toda extinta por causa da consanguinidade. Nós estamos falando então aí dos Habsburgos, que é um ramo aí de descendência espanhola que viveu entre os anos 1516 a 1700. Pensa, foram quase 2 séculos de casamentos incestuosos. Estima-se aí que 9 das 11 gerações dessa família durante esse período foram de casamentos consanguíneos. O último herdeiro dessa dinastia dos Habsburgos era o rei Carlos II da Espanha, então, que ficou conhecido pela sua aparência um tanto quanto inusitada. Eu vou colocar uma foto dele aí para vocês verem. O Carlos, então, ficou conhecido aí, né, olhando por essa foto, né, como a mandíbula de Habsburgo, porque é muito notória aí essa imagem de como ele tinha já alguns problemas, né, de deformidades aí corporais. Ele foi, então, o último herdeiro aí desse vasto império espanhol e ele era infértil. Outra coisa que se sabe também com relação às condições desse rei é que ele mal conseguia falar e ainda tinha dificuldade para comer. Uma mandíbula proeminente desse tamanho e ele não conseguia falar ou comer direito.
E como as pessoas dizem, né, ele poderia ter controlado grande parte do planeta, mas eram as deformidades que controlavam ele. Existem alguns relatos dizendo que a esposa de Carlos dizia que ele era tão feio que ela tinha até medo dele. E também existem, né, relatos dizendo que os súditos espanhóis apelidaram ele de El Hechizado, que significa, e não sei se a minha pronúncia em espanhol está correta, né, mas isso significa o enfeitiçado, porque ele era uma criança doente desde o nascimento. E esse sofrimento todo não era culpa dele, obviamente. Isso tudo vem da família que queria manter uma linhagem pura, só que com a morte de Carlos II em 1700, os Habsburgos espanhóis então morreram. E essa condição que a gente falou aí na foto, né, que a gente chama então de mandíbula de Habsburg, é uma condição em que o osso da mandíbula se projeta para frente do crânio e ele fica bem proeminente. E justamente por esse tamanho de mandíbula tão proeminente é que dificulta o fechamento da boca e possivelmente é uma das causas dele não conseguir comer, mastigar e até porque não falar direito. E o último caso que nós temos aí, que eu separei para vocês, está relacionado aí à Rainha Vitória. O último herdeiro, então, do Império Russo sofria de hemofilia. Em 1918, quando os bolcheviques executaram o último czar russo, que era então Nicolau II, eles executaram também o único herdeiro do Império Russo, que seria então Alexei, que morreu aos 14 anos. E mesmo que a execução da família real não tivesse acontecido, Alexei ia acabar morrendo muito cedo. Ele tinha então a condição que a gente chama e conhece hoje como hemofilia, que é uma condição em que um problema relacionado ao cromossomo X faz com que a gente tenha uma deficiência na produção de um dos fatores de coagulação. E por causa disso a pessoa pode ter um pequeno ferimento e sangrar até a morte. Quando a gente tem essa condição de hemofilia nas mulheres, elas precisam ter o gene em dose dupla, então ela é bem rara por causa dos cromossomos X, é bem rara nas mulheres. Agora, o homem, ele tem apenas um cromossomo X, pensando aí nos cromossomos sexuais. E por isso não existe homem portador de hemofilia, ou ele é ou ele não é hemofílico. As mulheres até podem ser portadoras do gene, era o caso da mãe dele. Ele recebeu esse gene porque é uma herança de cromossomos sexuais, ele recebeu essa herança de um gene herdado da mãe, que por sua vez, a mãe herdou esse gene da Rainha Vitória. E naquela época, então, eles acabaram chamando esse gene da hemofilia de doença real, porque ao terem casamentos consanguíneos, eles acabavam aumentando as chances desses genes da hemofilia aparecerem dentro das famílias. Nós sabemos hoje que a condição de hemofilia é rara, ele é um gene raro, né? O gene para hemofilia é raro, principalmente em mulheres. A chance que as mulheres têm aí é de mais de 1 em 1 milhão de terem a doença. Por isso é muito raro acontecer em mulheres. Mas, no caso ali do nosso futuro reizinho que não chegou a assumir, porque ele morreu com 14 anos, essa condição era bem aparente e evidente, esse gene existia em todas as mulheres ali da família por causa desses casamentos consanguíneos que expuseram esse gene raro e tornaram ele comum. Gostou desse vídeo? Gostou dessa curiosidade? Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com alguém que não conhecia esses casos históricos aí de casamentos consanguíneos ou que não conhecia o conceito ou a definição de endogamia, de consanguinidade, das condições que a consanguinidade traz para a gente, para as plantas, para os animais, porque afinal de contas, você já sabe, biologia não é só para você decorar genética, hemofilia, casamento consanguíneo pro teu vestibular, não só. Biologia é para a sua vida.